pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que esteja tudo ótimo. Eu sou a Geise, graduanda do curso de Ciências Biológicas da Faculdade do Futuro, e hoje a gente vai ter uma aula falando sobre a classificação e a reprodução das briófitas. Esse conteúdo é referente à disciplina de Laboratório de Ensino de Botânica, ministrada pela professora Mariana Godinho. Bom, quando a gente fala de briófitas, nós estamos falando das primeiras plantas terrestres, isso mesmo. E o que tudo indica, o que é mais aceito atualmente, é que as carófitas, elas são os parentes mais próximos das plantas. As carófitas, para quem não sabe, ela está dentro de um grupo de algas que a gente chama de clorófitas, que são as algas verdes. Aqui eu coloquei algumas imagens de carófitas para a gente poder observar e ela até passa despercebida, ela parece realmente como uma plantinha. E aqui, pessoal, nesse outro slide, a gente tem essa árvore filogenética, que é uma das evidências que mostra que as carófitas é o grupo irmão de plantas. Ó, desse lado, a gente tem aqui várias algas pardas, vermelhas. Aqui a gente tem as clorófitas, que são as algas verdes, e bem pertinho das plantas a gente tem as carófitas e aqui as plantas. Isso mostra que as carófitas é o grupo irmão de plantas. E vamos falar das briófitas propriamente ditas. Uma das características das briófitas é que elas são avasculares, ou seja, elas não têm um sistema condutor de substâncias. Elas passam a seiva elaborada delas de célula em célula por um processo que a gente chama de difusão. E esse processo, a difusão, ela não é assim tão eficiente como um sistema condutor de seiva, e é por isso, o motivo das briófitas serem tão pequenininhas e delicadas. E com relação ao ciclo de vida das briófitas, a fase dominante, é o gametófito, ou a fase haploide. E essa fase haploide, ela é dominante e é independente nutricionalmente, que é essa parte verdinha aqui, ó. Ela consegue realizar a fotossíntese, então ela consegue produzir o seu próprio alimento, é por isso que ela é independente nutricionalmente. Já a parte do esporófito, que é a fase diploide, ela já não é, ela depende do gametófito para ela poder sobreviver. E o gametófito, gente, que é a fase diploide, ele é bem reduzido, ele é bem pequenininho e ele tem 3 órgãos, que é o pé, a seta e a cápsula. É mais ampliado para a gente poder observar. Aqui a gente tem o gametófito, que é essa parte verdinha aqui, ó. E o pé, ele vai estar sobre o gametófito e vai ter a seta que vai elevar a cápsula, e aqui dentro da cápsula é onde vai ser produzidos os esporos. Então a gente tem aqui a parte do esporófito. E essa imagem aqui, gente, é para ilustrar. A gente tem um musgo e aqui está mostrando a parte do gametófito e a parte do esporófito. A parte do gametófito é essa parte verdinha aqui que parece umas folhinhas, que na verdade são os filóides, e a parte do esporófito é essa parte branquinha aqui, que são as cápsulas. Agora, outra característica que a gente não pode deixar de citar das briófitas é que elas são dependentes da água para a reprodução, e as briófitas, elas vão ter, os gametas masculinos delas vão ter flagelos e a gente vai chamar eles de anterozóides. Outra característica com relação aos órgãos das briófitas é que elas não vão ter os órgãos diferenciados, elas não vão ter uma raiz, um caule ou uma folha. Elas vão ter o que a gente chama de rizóide, cauloide e filóide. Assim, por fora, anatomicamente até lembram uma raiz, um caule e uma folha. Só que eles não têm funções definidas como nas plantas posteriores. Nas plantas posteriores, a folha ela vai ser anatomicamente diferente da raiz e do caule. Ela vai ter funções definidas. Aqui nas briófitas não. Se a gente for olhar em questão das células das briófitas, as células delas vão ter praticamente as mesmas funções. E uma outra coisa bem legal também, que é característica da briófita, que a gente não pode deixar de citar, é com relação ao protonema. O protonema, o que ele é?
É assim, a briófita ela vai soltar os esporos dela e os esporos vão encontrar um lugar bem legal ali, eles vão germinar e aí vai gerar o protonema, que é como se fosse o tapetinho verdinho. Ele é um estágio intermediário antes da formação do gametófito. Então o que é o protonema? É o primeiro estágio antes do gametófito. E com relação à reprodução das briófitas, a gente tem reprodução assexuada e reprodução sexuada. A reprodução assexuada, que é sem troca de material genético, ela pode acontecer por dois processos. O primeiro que a gente vai falar é pelo processo de fragmentação. Como que acontece? Vai estar lá a briófita bonitinha e aí de repente vai passar um bicho ali perto dessa planta, ou então vai chover muito, alguém vai chutar a briófita e aí vai cair um fragmento dela, um pedacinho dela em algum lugar e esse pedacinho vai sair ali da briófita e vai ser carregado para outro lugar, para um outro ambiente e ali ela vai se fixar e vai se desenvolver e viver feliz da vida. E tem um outro processo também que é por reprodução assexuada que a gente chama de gemulação. Como que é? Em determinado momento da vida da briófita, as células dela vai começar a sofrer mitose e aí vai começar a sofrer diferenciação. E aí vai gerar uma mini plantinha, como se fosse uma mini briófita. E aí pode chover e aí esse pedaço da briófita, esse propágulo, vai sair dela, vai ser carregado ali pela água, encontrar um outro ambiente e aí ela vai poder se desenvolver e gerar uma nova planta. E a gente tem a reprodução sexuada, né, que é com troca de material genético. Na reprodução sexuada a gente vai ter os anterídeos, que o anterídeo ele é o órgão masculino da briófita e é dentro dos anterídeos que vai ter a formação do gameta masculino, que vão ser os anterozóides, que é o gameta flagelado. E a gente vai ter o órgão feminino, que é o arquegônio, e dentro do arquegônio a gente vai ter a formação da osfera, que é o gameta feminino. Agora vamos falar do ciclo de vida das briófitas, né? Como que acontece a reprodução dela. A maioria dessas plantas, gente, são dioicas. Isso significa que tem o indivíduo masculino e o indivíduo feminino. Então, como que vai acontecer? Aqui no anterídeo, que é a estrutura masculina, vai estar acontecendo a formação dos anterozóides, que são os gametas masculinos. E aqui no arquegônio, que é a estrutura feminina, vai estar acontecendo a formação de uma osfera. A osfera é o gameta feminino. E a gente sabe, a gente já falou anteriormente, desculpa gente, a gente já falou anteriormente que as briófitas, elas precisam da água para que ocorra a reprodução, certo? Então, os anterozóides, que são os gametas masculinos, que são flagelados, eles vão nadar em direção ao arquegônio e aqui eles vão se unir com a osfera. Então, com essa união, com a fecundação, vai gerar um organismo 2N, o zigoto. E aí esse zigoto ele vai se desenvolver e formar o embrião da planta. Esse embrião, pessoal, ele vai se desenvolver em cima do gametófito feminino. Por que é em cima do gametófito feminino? Porque a fecundação ocorreu na planta mãe, na planta feminina. E aí, esse gametófito ele vai se desenvolver e vai formar aqui a parte do esporófito. Essa parte vai ter uma seta que vai elevar aqui a cápsula e aqui dentro. Então, gente, aqui dentro da cápsula a gente vai ter várias células que vão estar sofrendo meiose e aí elas vão se diferenciar e vão formar os esporos. Como os esporos estiverem prontos, eles vão ser eliminados pela cápsula e aí eles vão encontrar aí um ambiente apropriado e vão germinar. Depois que eles germinarem, vai ocorrer aí a formação do protonema, que é aquele estágio intermediário, e logo depois vai formar aí o gametófito, que vão se diferenciar, e vai ter ali o gametófito feminino e o gametófito masculino, e aí vai acontecer a fecundação e dar origem a um novo ciclo novamente. Bom, as briófitas, elas são divididas em 3 grupos e a gente vai falar desses grupos da ordem das mais simples para as mais derivadas. O primeiro grupo que a gente vai falar é o grupo
das hepatófitas, que a gente pode chamar também de hepáticas. Aqui eu coloquei 2 exemplos para ilustrar, que é do gênero Lumularia e do gênero Marchantia. Esse grupo de briófitas, as hepáticas, elas são bem grandes, são cerca de 6.000 espécies e elas são consideradas as plantas mais simples de todas as plantas vivas. Por quê? Porque elas não possuem tecido condutor de seiva elaborada, assim como as outras briófitas também não possuem, os outros grupos de briófitas, né? Mas tem uma coisa interessante, elas não possuem cutícula. O que é a cutícula? É uma camada serosa que as plantas têm para impedir a perda de água. E elas também não possuem estômatos, que é para controlar a passagem de ar e a troca gasosa. O outro grupo de briófitas que a gente vai falar são as antesserófitas ou antóceras. Esse grupo ele é bem pequenininho, a gente tem cerca de 100 espécies e o que é legal nesse grupo é que o esporófito dos antóceros, eles são verdinhos, então eles são capazes de realizar a fotossíntese, eles são independentes nutricionalmente. E esse grupo, ao contrário do grupo anterior, ele já tem cutícula e já tem os estômatos aqui, que bonitinho. E o último grupo é o grupo das briofitas ou briófitas, como vocês quiserem pronunciar, que a gente tem como maior exemplo aí os musgos. Aqui eu coloquei, né, uma imagem de um bosque tomado por esses musgos e aqui mais de pertinho o musgo. E o legal é que esse grupo das briófitas, eles têm a presença de células condutoras de substâncias, mas a gente tem que entender que células condutoras é diferente de tecido condutor. O tecido condutor das plantas posteriores, ele é bem mais especializado, ele tem funções mais definidas. Aqui são as células. A gente tem as células leptóides e as células hidróides. Quem leva a água e os sais minerais é muito fácil, são as células hidróides, o nome já fala. E quem leva a seiva elaborada são as células leptóides. E esse grupo, eles possuem cutículas e estômatos também. Então é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Eu vou ficando por aqui. E qualquer dúvida que vocês tiverem com relação à matéria, vocês podem me mandar um e-mail, uma mensagem que eu vou estar aqui para responder vocês. Eu vou enviar o slide também no e-mail e tem algumas atividades também para a gente poder resolver com relação à matéria, tá bom? Tchauzinho!